Bom dia! A paz do Senhor! Com bastante alegria estamos começando esse nosso devocional do dia 30 de maio de 2026, sábado abençoadíssimo. Engatei a quinta marcha aqui, não errei nada, tá vendo? Mas até o final sempre tem alguma coisinha, né, Ângela? É. Bom dia para você que está na sua casa, no seu trabalho, né, nesse sábado, dia de descanso para muitos, né? Outros estão trabalhando, mas para todos nós que seja um dia muito produtivo. Bom dia, Ângela Maria Valtier. Então tá bom. Bom dia, Tiago Vasconcelos, você tá bem? E a Thalita? A Thalita veio hoje? Veio? E aí, Thalita, você tá bem, Thalita? Bom demais? É dessa forma, gente. Já quero convidar vocês a se colocar na presença deste Deus maravilhoso, para nós agradecermos ao Senhor por tudo que Ele é, tudo que Ele tem feito e tudo que Ele fará em nossas vidas. Eu quero saber se tem gente motivada aí. Tem. Então vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. Oremos a este Deus maravilhoso. Aquele que nos guarda. O Senhor não dorme jamais, nem cochila. E se assim fosse, estaríamos consumidos. E trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. O que nos dá esperança é saber que as tuas misericórdias são infinitas e que a cada manhã se renovam em nossas vidas. Somos gratos a Ti pela nossa salvação em Cristo Jesus. O Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, o Senhor tem curado as nossas vidas, tem nos prosperado. Aí eu posso falar de uma forma particular, sabendo de onde o Senhor me tirou e aonde o Senhor tem me colocado. E eu creio que muito mais eu vou viver em Ti. Eu creio. Quero te agradecer pelo fôlego de vida. A minha família, meu casamento, a minha amada esposa, meus filhos, minha parentela, irmãos, tias, primos, e aqueles que ainda não confessam o teu santo nome. Profetizo, se arrependendo dos seus pecados, entregando as vidas deles a Ti, Senhor. Te agradeço pela igreja do Senhor, essa minha família espiritual, onde eu estou em mais contato do que minha família sanguínea. Aqui tenho amigos confidentes, aqui tenho irmãos que me ajudam, que eu ajudo também, é uma troca. Muito obrigado, Senhor, pela igreja, a igreja de Cristo Jesus, a igreja local. Te louvo pela minha família aqui no Mandaqui, a minha família Brasil para Cristo, os meus irmãos de outras denominações, mas com o mesmo foco, a mesma missão, que é ir pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Senhor, e que as diferenças teológicas caiam por terra, para que nós possamos, juntos, unidos, entregar vidas a Ti. Porque a Tua palavra diz que sábios são aqueles que ganham alma para o Senhor. Derrama sobre nós da Tua sabedoria, te peço, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, eu clamo pelos nossos irmãos que estão enfermos,
crendo que a cura está em Ti, e a cura para os nossos irmãos e irmãs. Visita o corpo, visita a alma, tira essa enfermidade, este mal que tem assolado a vida dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Abençoa a nossa nação, abençoa o Brasil, que as famílias sejam curadas, que as famílias sejam libertas, para que essa nação seja sarada, curada, em nome de Jesus. Peço para que o Senhor levante homens, mulheres, capacitados, habilitados, pessoas temerosas a Tua palavra, mas encorajadas contra as obras do inferno, pessoas para governar esta nação, indiferente se é homem, se é mulher, que nós venhamos ser governados nesta nação por governantes sábios, tementes a Ti. Pode ser uma utopia, mas é um sonho que nós temos, de um dia vermos esta nação curada, esta nação sarada, esta nação declarando que Jesus é o Senhor do Brasil, e vivendo dessa forma, vivendo santidade. Só assim a nossa economia será forte, a indústria, o comércio, uma população mais igual. É o que nós desejamos, Pai, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Com bastante alegria, vamos entoar louvores a este Deus maravilhoso juntos com a Thalita. Vamos, louvemos ao Senhor. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Oh, oh, oh. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega,
Jesus, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro. Tu és tudo, tu és Jesus, só tu és Jesus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, tu és Jesus, tu és Jesus, e só tu és Jesus, tu és Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Thalita, Deus abençoe. Um bom dia para você, viu? Vamos dar continuidade aqui ao nosso devocional. No findar, né, dessa temática, hoje, sábado, ungidos são salvos. Porém, como nós falamos aqui todos os sábados, né, que a palavra, ela não termina, ela continua. A temática, sim, ela é de semana a semana, mas a palavra não. Né? E também a forma de nós andarmos e sermos, isso nós vamos carregar por toda a eternidade. Ungidos são salvos. Da semana 22. E hoje o Senhor vai falar com as nossas vidas, né? Através do Salmo 127. Salmo 127, os versículos 1 e 2. Diz a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos, fala conosco nesta manhã, nesse dia, e que possamos ser renovados em Ti pela Tua palavra, e que venhamos viver tudo aquilo que Tu tens para as nossas vidas. Revela a Tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, trabalhar por trabalhar não significa muito, né? Então, uma verdade que muitas pessoas falam: eu sou esforçado, eu trabalho, eu faço, eu tenho aquilo outro. Para a honra e glória do Senhor. Mas será que é mesmo para a honra e glória do Senhor? Porque a palavra diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Já conheci muitas pessoas que trabalham. São pessoas infelizes. Sempre falta algo na vida dessas pessoas. E aquilo que falta é a presença do Espírito Santo de Deus. E muitas pessoas, elas têm ali no seu trabalho um refúgio. Tantas pessoas que acabam fazendo horas extras, trabalham até além do horário, e tem uma explicação: são pessoas que não têm um clima ali na sua casa, são pessoas que estão se refugiando no trabalho para não ter ali um encontro com a sua família. É muito difícil isso. E depois vi pessoas que faziam hora extras, trabalhavam, e depois do trabalho, em vez de ir para suas casas, iam para os bares. Então, trabalhar por trabalhar
pessoa vai ganhar dinheiro e vai gastar da mesma forma. Mas as bênçãos do Senhor são para aqueles que guardam a sua palavra. E esses, até enquanto dormem, o Senhor está abençoando. Então, muitas pessoas trabalham nem por isso. Não é pelo trabalho que serão salvas, mas sim pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, nós, que somos salvos, temos disposição no corpo e na mente. E nós que somos salvos, já lavamos as nossas vestes no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E já recebemos do Pai tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, estamos recebendo. E até enquanto nós descansamos do nosso labor, do nosso trabalho, nós continuamos a ser abençoados pelo Senhor. Então, gente, ungidos têm essa certeza, eles são salvos e sabem que o Senhor em todo tempo está abençoando a vida deles. E as aplicações desse dia, que está aqui na agenda Apacentai, diz: faça duas coisas. Não seja preguiçoso e acredite a Deus os méritos por tudo. Não seja preguiçoso. A palavra diz, né, vai ter com a formiga. E fala, dá uma explicação. Se não me engano, está no livro de Provérbios, né? Mas também, se não me engano, Tiago vai falar sobre a formiga. Eu sei que está em Provérbios, mas fala, né, que a formiga, ela trabalha. Obrigado, Ângela. Tiago não faz citação, não? Ali, tá, então eu confundi aqui, sabendo que era em Provérbios, mas eu acho que eu li Provérbios com a mente em Tiago, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. O 7, Ângela. Vamos ver. Ela não tem chefe, nem superior, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Eu não vejo a formiga no inverno trabalhar. Some, né? Some de cima da pia. Não chega no fogão. Eu moro no apartamento. Eu estou bem alto. E tem formiga. E tem formiga. Duas coisas que tem. Assim, não tem muita, né? Nesse agora não tem muita. Mas duas coisas que sempre aparecem é formiga e abelha. Todo lugar que eu e a Van nós moramos, sempre tem uma abelhinha lá e a gente corre. Eu tenho medo de abelha, né? Mas assim, a formiga não tem chefe. E ela sabe aquilo que ela tem que fazer. E no momento certo, ela volta ali para a sua colônia, né? E vai descansar. É assim que nós temos que estar no Senhor. Acreditar todos os nossos bens, os méritos, tudo no nosso Deus. Que não sejamos preguiçosos. Mateus 11, 12. É algo interessante, né? Jesus escolheu os seus discípulos. Sempre estavam trabalhando. Sempre. Mateus 11, 12. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus foi submetido à violência, à força, né? E as pessoas que se esforçam, coloca na versão NA, por favor. Desde os dias de João Batista, o reino dos céus, coloca na CF, por favor. Oh, meu Deus. Amém. Almeida revisada e corrigida, tá aí. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência no reino dos céus e pela força se apoderam dele. Meu Deus, essas versões estão muito com violência, né? Mas faz alusão assim que o reino dos céus é conquistado pela força, tá? É conquistado pela força. Revista e atualizada. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Trazendo um pouquinho, tá? O cerne desta palavra é assim:
tanto o esforço daqueles que têm o Senhor, como o esforço daqueles que não creem. E às vezes acabam tomando posições que eram para estar aqueles que creem no Senhor. Quantos servos de Deus? Eu até conversei e falei, olha, tem que estudar, trabalhar. Sabe? E as pessoas olhavam e falavam, não, tá bom demais. Tinha um rapaz, seus 17 anos, e com 17 anos, colocaram ele para assumir responsabilidade. E eu até dei um toque, falei, olha, mesmo fazendo todas essas coisas, você tem 17 anos. Você continua trabalhando, continua se esforçando, estudando. E ali a pessoa falou, não, para mim está tudo certo, eu já estou resolvido na minha vida. Passaram-se 2, 3 anos, a pessoa se desviou para trabalhar e estudar. Porque colocaram muitas responsabilidades sobre a vida da pessoa, mas não deram nenhuma orientação. E ele não trabalhava como tinha que trabalhar, não se esforçava como tinha que se esforçar, e infelizmente perdeu a fé. Então, até sobre pessoas, nós temos a responsabilidade de saber aquilo que nós vamos colocar sobre essas vidas. Porque tem muitas pessoas que não estão preparadas, tem que ser preparadas para que no tempo certo ela não seja preguiçosa, trabalhe e depois acredite todos os méritos ao nosso Deus. O Senhor Jesus, reforço aqui e retomo ao raciocínio, o Senhor Jesus, Ele não escolheu ninguém que não estivessem ocupados para estar junto com Ele fazendo a obra. Segundo lugar, tenha cuidado e exercite a vigilância, mas não confie nos seus cuidados e na sua vigilância. Tenha cuidado e exercite a vigilância. Mas, mesmo tomando cuidado, exercendo a nossa vigilância, nós temos que entender que se o Senhor não guardar as nossas vidas, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, e será inútil levantar-se de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Tudo isso vai ser inútil se a gente não der esses cuidados e essa vigilância. Em primeiro lugar, pedir para que o Senhor seja aquele que nos guarde, que nos vigia. Salmos de número 20, versículo 7. Já estou terminando aqui, meus amados irmãos. Diz assim: alguns confiam em carros de guerras, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Até trazendo também a palavra da semana, né? Podemos ter tudo nessa vida. Eu quero mais. Eu falo para o Senhor, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a minha vida, pode me dar. Mas eu não vou confiar nas bênçãos, eu continuo confiando no meu Senhor. Eu não vou confiar naquilo que eu tenho em mãos, eu vou continuar confiando no Senhor. Lembra da época do Collor de Mello, Ângela? Collor de Mello? Lembra, né? Tantas pessoas riquíssimas, e de uma noite para outra, né? De uma noite para outra perderam tudo. E o índice de suicídio no país aumentou assim de uma forma. Tiago, você não é dessa época, Tiago, você não é. Mas assim, pessoas que confiavam naquilo que tinham adquirido, e de uma hora para outra, né, perderam tudo. E assim é o sistema do mundo. As pessoas que confiam nas coisas do mundo se decepcionam, porque sabem que as coisas deste mundo são muito vulneráveis, muito solúveis. Ora está, ora não está, ora tem, ora não tem. Então que venhamos confiar no nosso Deus. E para nós amarrarmos esse raciocínio, terceiro lugar, o que Deus tem para te dar é maior do que aquilo que você pode conseguir. Isso é verdade.
na quarta-feira, que o Senhor me deu a oportunidade de estar falando com os meus irmãos, falei como adquirir um imóvel, né? Cheguei sem dinheiro nenhum ali no escritório ali de vendas, e falei, olha, meu pai vai me dar entrada, meu pai vai me dar as prestações, mas era o pai das luzes, né? O meu pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estava sem nenhum dinheiro no bolso. Conclusão, eu saí daquele escritório, gente, com o documento, né, o contrato do meu apartamento, né? Mas foi direção do Senhor, foi uma direção do Senhor. E hoje, daquilo que eu tenho necessidade, eu peço para o meu Deus. Porque o Senhor não tem somente uma casa para te dar, não tem somente um carro para que você seja abençoado, vá daqui para lá, mas aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas é colocar a certeza da salvação no nosso coração, porque ungidos são salvos, e aqueles que são salvos, eles não se iludem com as coisas deste mundo. Nós temos as nossas necessidades, sim, mas nós não vamos depositar a nossa fé naquilo que vem suprir as nossas necessidades, se não for o nosso Deus. E para terminar, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, a Ângela vai projetar para nós, diz assim: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? E o que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se não tivesse recebido? Aqui está falando de pessoas que pensam que tudo veio dela, mas na verdade tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. E Paulo está escrevendo aos Coríntios, né? Quem aqui recebeu algo que não veio de Deus? Estava fazendo esse questionamento, porque há muitas pessoas que se vangloriam com aquilo que têm, com posições, com carreiras, com títulos acadêmicos, e não acreditam a Deus aquilo que tem. E é por isso que nós amarramos essa reflexão dizendo que o que Deus tem para te dar é maior do que aquilo que você pode conseguir. Deus me deu o bem mais precioso, a minha salvação. E muitas coisas preciosas também, mas o bem mais precioso é a minha salvação. Os bens preciosos na minha vida: a minha família, minha esposa, meus filhos, meus irmãos em Cristo, meus irmãos sanguíneos. É isso mesmo? Sanguíneos. Bens preciosos: família, igreja, a nossa nação. Mas o bem superior em nossas vidas é a nossa salvação. Glória a Deus. Encerramos aqui esse nosso devocional. E quero fazer com vocês a oração do dia. Na oração do dia, pedir o ensinamento do Senhor. Que o Senhor nos ensine a obter o equilíbrio. Amém? Vamos orar. Ensina-me a obter o equilíbrio entre depender do Senhor e não me acomodar. Que eu saiba, Senhor, trabalhar e me dedicar, mas não confie no meu trabalho e na minha dedicação, pois tudo isso se torna inútil quando surgem as coisas que fogem do meu controle. Tantas pessoas que têm tantos bens, mas dariam tudo, Senhor, para ter saúde, dariam tudo para ter alegria de viver em família. Há muitos que conquistaram tantas coisas, mas perderam a sua salvação. Conquistaram tantas coisas, mas perderam a sua família. E hoje as pessoas veem o preço que foi pago por abandonar aquilo que é mais importante, que é a comunhão contigo. Jamais venhamos cair neste engano. Então nos ensina a obter este equilíbrio, Senhor. Em nome de Jesus, vamos trabalhar, vamos conquistar,
mas o nosso coração não estará no trabalho, não estará nas nossas conquistas, estará em Ti. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, o nosso devocional desse sábado chegou ao final. Mas, se Deus quiser, segunda-feira estaremos aqui de volta. Quero reforçar que domingo nós temos nossos cultos. Amanhã nós temos os nossos cultos das 10 da manhã e às 19 horas. E às 10 da manhã nós teremos recebimento e batismo nas águas, tá certo? Grande festa, igual eu falei na quarta-feira, né? Vai ser um dia de sepultamento. A velha criatura vai ficar debaixo das águas e vamos colocar uma plaquinha: é proibido pescar. Velha criatura tem que ficar debaixo das águas e não pode ser pescada novamente, tá certo? Então, amanhã às 10 e às 19 horas, tá certo? Meus amados irmãos, se amanhã manda um oi, uma paz do Senhor, como você fez aqui no chat, né? Mas eu vou mandar um abraço para você, porque agora não dá tempo para mais nada, tá? Então, segunda-feira, eu prometo, né? Se assim o Senhor permitir que eu esteja aqui, né? Estarei mandando abraços para vocês, tá certo? Curve sua cabeça. Você que pode levantar as tuas mãos, faça dessa forma. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e para sempre. A igreja diz amém. E eu deixo com vocês um forte abraço da família Manda Aqui. Beijos, beijos, beijos. E até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. Presença, ó Deus, me faz andar pela luz. Sou de Ti escolhido pra levar salvação. Deus é a minha força, eu dependo de Ti. Quero a Tua unção derramar sobre mim, unção de poder. Unção do Teu Espírito, unção de poder, é o Teu Espírito em mim. Tua presença, ó Deus, me faz andar pela luz.